Entendendo a Bíblia em boa companhia, rebeldes como o diabo. Estamos cercados nesse planeta por pessoas rebeldes, mas também temos os seguidores da Bíblia, da Palavra de Deus, de Jesus Cristo. Nós vemos que a rebeldia nasceu no coração de um anjo no céu, um lugar paraíso total. Deus, Jesus, os anjos, e ali Lúcifer perverte suas intenções e cobiça ser igual a Deus, e veio então pela cobiça o mal a todo o universo. De lá Satanás é arremessado ao universo e vem como que vomitado, como que defecado a este planeta. E aqui ele contempla a criação de Deus, o amor de Deus, a palavra de Deus junto a Adão e junto a Eva. E ele acha espaço apenas cercando a árvore do conhecimento do mal. Deus tinha divertido Adão e Eva, mas eles preferiram. Eva se aproximou e tomou do fruto. Certamente morrerás, diz o Senhor. Mas Satanás perverteu a verdade. O rebelde aumentou a rebeldia, dizendo: certamente não morrerás. Serás como Deus, conhecedor do bem e do mal. E agora nós somos realmente conhecedores do mal, sofrendo as consequências do mal. Com isto, Satanás alcançou o espaço nos céus para nos acusar de pecadores. Se estes pecaram e não morrerem, eu que pequei também não morrerei. A inimizade entre a serpente e o homem estava instaurada. Foi preciso o Filho de Deus se vestir de homem, vir aqui nascer como homem, pisar a cabeça da serpente, para que ela nunca mais alcançasse o calcanhar de nenhum homem. Nós temos uma promessa de redenção, mas temos também os rebeldes que alimentam o mal nesse planeta. A mensagem de hoje é muito poderosa, ela é fundada nas nossas escolhas entre o bem e o mal. Por isso eu peço que você ore. É a terceira vez que estamos iniciando a gravação dessa live. É a quarta vez, mas nós estamos insistindo porque a palavra de Deus deve alcançar o mundo. E de pregar o evangelho a todo mundo, diz a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos que abençoe todos os que estão ouvindo, para que eles possam ter acesso a essa mensagem, aceitá-la e não se rebelarem contra ti, e sim contra o mal, dando testemunho de todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Guia-nos no caminho da verdade, abençoa os nossos queridos que estão aqui ouvindo e participando. Guarda-eles do mal, em nome de Jesus. Amém. Ao vermos essas palavras, entendendo a Bíblia, se baseia na lição da Escola Sabatina, Educação e Redenção. Educação e Redenção traz um título muito especial hoje, os que desprezam a autoridade. Ao falar sobre os que desprezam a autoridade, o autor da lição nos remete ao conhecimento do que está sendo dito lá em Pedro, em segundo livro de Pedro, do capítulo 1 em diante. Ali Pedro está dizendo claramente no capítulo 2, verso 5, no verso 7, no verso 10, no verso 14, no verso 21, que nós devemos seguir a liderança da igreja, seguir os líderes e os ensinamentos dos líderes religiosos. Mas que paradoxal, porque Jesus disse: acautelai-vos, nos últimos tempos teremos falsos profetas, falsos cristos, falsos ensinamentos. Já no tempo de Jesus, nós vemos Anás e Caifás, os líderes top do povo de Israel, ensinando o povo a gritar: crucifica-o, para Jesus. Eles que tinham o dever de guardar a palavra de Deus, de ensinar que Jesus era o Cristo, que estava ali diante deles, gritavam: crucifica-o, formando um coro com Satanás, que estava imiscuído entre os que gritavam: crucifica-o. Ali o nosso Salvador encontrou o seu destino na mão de rebeldes. Mas é na nossa mente, é no nosso corpo, é na nossa vida que ele alcança o real objetivo, a nossa redenção, a retirada da nossa rebeldia do pecado, do nosso vício do pecado, para uma completa regeneração e salvação em Jesus. Passamos agora à leitura dos versos que Pedro enfatizou para o nosso ensinamento. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Onde que surgiram falsos profetas que Jesus disse que surgiriam? No meio do povo, cheio de pastores pregando heresias que não encontram respaldo na Bíblia, antes encontram respaldo no seu próprio bolso, estão visando única e exclusivamente o seu interesse, nada mais que isso, mas distorcendo a palavra de Deus. Entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Sim, nós teremos heresias,
porque eles ensinarão aquilo que não está na palavra de Deus. E isso é destruidor, até o ponto de renegarem Jesus Cristo, o Senhor que os resgatou. E no verso 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, as práticas deles, líderes religiosos envolvidos em crimes, líderes religiosos envolvidos em práticas sexuais, homossexuais, libertinas, aqui seguirão nesse caminho. E capítulo 3, verso 3, aliás, capítulo 2, 3, verso 3 diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo suas próprias paixões. E no 3, verso 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ser desachados por ele em paz, sem máculas, irrepreensíveis, diz o versículo 14 e o verso 15. E tende por salvação a longanimidade do vosso Senhor. Os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição. Então as pessoas instáveis, aquelas pessoas que não têm um firme fundamento na palavra de Deus, deturpam a palavra e vão seguindo seus próprios caminhos para a sua destruição. E o capítulo 3, verso 17 tem a grande chamada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que sejam arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Temos uma firmeza no sangue de Jesus, na verdade que ele proclamou. Disse ele, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E então temos uma segurança no caminho de Jesus. Mas falsos líderes dizem, o Gênesis é um livro metafórico, precisa ser interpretado, não é literal, não houve uma semana de criação, não há um sábado a ser guardado, não há não houve um dilúvio, existe apenas uma metáfora, uma história. O que existe é a tradição da igreja, o que existe é a tradição dos líderes. Mas que líderes são esses? Senão os que se apostatam da própria palavra para escárnio da palavra, para dizerem que a palavra não é fidedigna e não é fiel. Antes crescei pela graça, e então cuidemos para que não sejamos insubordinados como eles, mas que não decaiamos da graça. Porque a graça de Deus não atende aos insubordinados, ela é para os filhos de Deus, os filhos da luz, e não para os filhos das trevas. Olha, além desses versículos, nós precisamos destacar ainda o que Pedro nos fala lá no verso 3, capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqueles que dizem que o Senhor não vem, que isso aí é uma historinha, olha o que ele diz no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Então o que é que Jesus está esperando para voltar? O meu arrependimento, o teu arrependimento, que nós alcancemos almas para serem ainda arrependidas e caminharem no caminho do Senhor. Está esperando completar o número dos salvos, porque ele preparou, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar-vos lugar, virei outras vezes e vos levarei para mim mesmo. É a promessa de Jesus. Jesus, então, está esperando nós completarmos o número de salvos. É a pregação do Evangelho que você precisa fazer. É a pregação do Evangelho na qual nós estamos imbuídos. Estamos certos de que estamos apressando a vinda do Senhor, porque estamos multiplicando o bem na terra. Estamos dando testemunho ao universo. Todo o universo está contemplando este mundo caído. É um grande tema. Ou nós vencemos o mal, ou nós estaremos então completamente dentro de um caminho perdido, onde nós estaremos completamente afrontando a Deus. Devemos seguir no caminho de Deus por todos os passos, para que nós possamos dar bom exemplo para os homens do mundo e bom testemunho para o mundo e para o universo. Ele é longânimo para convosco, que nenhum pereça, senão que todos venham ao arrependimento. Arrependei-vos, diz o Senhor. Capítulo 3, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um trepidoso estrondo. Seguindo, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra será atingida pela volta de Jesus, porque o mundo nunca mais será o mesmo, o mal não terá mais lugar. E o verso 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Então nós temos que apressar, não só esperar, apressar a vinda de Deus.
com as nossas boas obras, com a nossa boa palavra, pela conversão do nosso semelhante. O universo espera pelo nosso bom testemunho. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Empenhai-vos em ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Pois bem, aí está a palavra de Deus para nós. Nós temos alguns exemplos de profetas, falsos profetas, profetas que tinham uma mensagem para dar e profetas que estavam completamente fora. O profeta que foi convidado a dar a mensagem se rebelou e não quis. O mensagem que foi dar a mensagem, deu a mensagem, depois se rebelou e morreu. E temos também nós, os profetas, com a mesma missão. Quais são esses profetas que eu falei? Vamos ver. Os antediluvianos, Noé pregou durante 120 anos e o mundo encontrava lugar na arca para sua salvação, coube todos os animais. No entanto, nós temos que Noé salvou apenas a ele e a sua família. Não houve pessoas senão rebeldes. O povo de Israel por 40 anos vagueou pelo deserto. Eles estavam completamente envolvidos na sua rebelião. Vemos a rebelião de Coré. Por causa da rebelião, eles ficaram 40 anos. Poderiam ter chegado a Canaã em seguida, mas foram deixados a perecer no deserto. Coré, quando se rebelou contra os líderes religiosos verdadeiros que estavam trazendo a palavra do Senhor, a terra se abriu, engoliu os rebeldes. Nós vemos ainda a rebelião. Jesus e os líderes Anás e Caifás se rebelaram contra a verdade. Disse o líder religioso na época: importa que um morra, mas que o povo de Israel não sofra na mão dos romanos, não sofra perseguição. Deixa Jesus morrer. E cumpriu-se na palavra dele a redenção de todos nós. É importante que um morra para que todos nós possamos ser salvos e redarguidos. Líderes religiosos hoje estão diante da sua cobiça, trazendo um caminho da sua própria rebelião. Jonas, o rebelde, que pregou. Jonas, foi preciso que aquele profeta fosse lançado no ventre de uma baleia para que ele alcançasse a mensagem, para que ele pregasse a mensagem. Ele não queria dar a mensagem, não queria que o povo se arrependesse, antes queria que aquele povo ficasse perdido, porque era o povo inimigo de Deus. Ora, o que acontece então? Nós vemos que imediatamente a baleia o engole e o leva para dentro, para próximo a Nínive. E aí então ele é forçado a pregar. E ele prega e depois se entristece porque o povo se arrependeu. Mas os céus se alegraram porque toda Nínive foi salva de uma destruição iminente. O profeta foi forçado a dar a mensagem. Nós vemos também o exemplo da mula de Balaão, que advertiu Balaão que ele estava querendo dar uma falsa mensagem. E Deus então usa de uma mula e força o profeta a profetizar bênçãos em vez de maldição, porque aquele profeta tinha recebido dinheiro do rei para maltratar, para amaldiçoar o povo. Mas Deus providenciou a bênção através de uma mula. Líderes religiosos estão fazendo maldições da palavra de Deus. O homem do Senhor que veio de Judá a Betel, ele veio pregar a Jeroboão e Deus o advertiu: não volta pelo mesmo caminho, não coma, não beba naquele lugar. E então ele vai dar a mensagem a Jeroboão, uma mensagem poderosíssima, que está lá em Jonas capítulo 1, verso 1 a 3, que eu tinha dito antes, e essa história, 1 Reis 13, verso 1 e 2. E ali ele recebe a mensagem do Senhor para dar a Jeroboão e ao povo. E na seu retorno ele vê um profeta idoso, com aparência da verdade. E esse profeta diz: eu também sou profeta como tu. Um anjo do Senhor, a mando do Senhor, mandou te dizer: fica, come, volta pelo mesmo caminho. E aquele profeta que ouviu diretamente a voz do Senhor, agora houve um falso profeta que estava mentindo, segundo o que diz a Bíblia. E esse falso profeta ouviu a voz de um anjo, mas de um anjo do maligno, dizendo ser a voz do Senhor: certamente não morrerás. Ele segue pelo caminho e um leão o ataca e devora aquele profeta, enquanto o jumento onde ele estava montado fica sentado do lado do profeta. O leão sentado e o jumento do lado do profeta. O que levou a desdenhar de Deus? O que nos leva a desobedecer a Deus? Deus diz: não coma disso. As pessoas comem. Nós devemos estar atentos aos mandamentos de Deus.
Quando nós estamos a serviço de Deus, devemos estar pautados única e exclusivamente na sua palavra. No nosso dia a dia, na nossa vida, devemos estar pautados na sua palavra. Nós devemos orar para que Deus nos esclareça, porque são muitos os falsos ensinamentos, muitos os falsos profetas, e nós temos uma segurança, a palavra de Deus. Aqui é a nossa única segurança, salvaguarda, e devemos orar para que Deus ilumine pelo seu Santo Espírito. Ouçamos os líderes religiosos, oremos por eles, para que eles permaneçam na palavra. Mas quando o líder religioso se afasta da palavra de Deus, acautelai-vos dos falsos profetas. Segue o bom caminho, é o que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Não perca, 5 minutos vai ao ar, às 8 da manhã, com o resumo dessa programação. E logo mais às 9 horas, você tem Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, para curtir, compartilhar, seguir e fazer um mundo melhor. Deus te abençoe, vê e entende.